Ari, e você? Chegou um momento que você falou assim, não vou mais vender consórcio. Porque assim, eu conheço você há mais de 10 anos, né? Mais. Na área do consórcio. Já. Como que foi? Na verdade, assim, eu falo assim que a minha ida para o consórcio, assim, ela foi muito, tipo, fora do comum, né? Que geralmente as pessoas vão fazer uma entrevista, né, normal, arrumam um emprego, tudo, né? Quando eu vim para Curitiba, né, como eu já falei, eu sou lá do sítio, né? Eu cheguei em Curitiba, eu vim morar com uma irmã minha, e eu lembro que eu parava em terminal de ônibus, eu achava que era outra cidade. E eu falo que o curitibano é bem sacana, alguns, né? Porque eu lembro que eu descia e eu perguntava qual que é essa cidade. E a pessoa me olhava e pensava, meu Deus, essa mulher deve ser louca, né? Como assim, qual que é a cidade? Então, tipo, na minha cabeça era a cidade do Capão Raso, que era o terminal. Saquei. Daí saí do Capão Raso, cidade do Portão. Pra quem nunca tinha saído do interior, era como se fosse, porque pra mim aquilo lá era tipo uma rodoviária. Maior que até tinha do um que- monte de ônibus, não tinha? Um monte de ônibus. Sim. Então eu falei, isso aqui é uma rodoviária. Né? E aí eu vi no jornal, aquela época, a Gazeta do Povo, a gente procurava emprego, né, na Gazeta do Povo, e fui parar numa determinada empresa, enfim, fiz entrevista lá. E aí eu estava muito ferrada, você falando, né, tipo, negócio de dinheiro, eu já voltei lá, né, falei, putz, eu também, eu estava muito ferrada, eu tinha muita conta, e eu morava sozinha, e aluguel atrasado, e cheque sem fundo, e uma confusão. E aí me fizeram entrevista e a gerente... Menina, vou te contratar, você é muito boa, eu vou trazer você para o consórcio, você vai aprender e vai vender. E eu fiquei mega empolgada. Ai, graças a Deus, eu consegui pagar minhas contas e tal. De repente, a mulher voltou. Não vou poder te contratar. Eu, como assim não vai poder? Dela, então, é que a gente puxa o CPF aqui. Tá na E cabeça. você tá com uma lista lá de conta e o diretor não quer te contratar porque a nossa empresa tem essa regra. E eu, poxa vida, por favor, me dá essa oportunidade, né? E conversei com ela, né? E eu falo que desde criança eu sou muito boa na persuasão, porque meu pai, quando a gente terminava a quarta série, ele falava assim para todas as filhas, nós somos em 3 irmãs, e ele falava, quer namorar ou quer estudar? E a gente tinha que decidir quando terminava a quarta série, lá no Olha colégio. que- olha que- Por Que quê? pai bom. Porque na cabeça dele não podia estudar e namorar, fazer as duas coisas. E até hoje eu jogo na cara das minhas irmãs. Desde aquela época eu era mais esperta que vocês. O que eu falei pro meu pai? Eu quero estudar. Porque na minha cabeça, eu vou pra escola e namoro na escola. Não é mais saber que caraca, velho. Aí então, sim. mas foi muito sofrido, porque eu caminhava 7 quilômetros a pé para pegar um ônibus com 10, 12 anos de idade para chegar na cidade para conseguir fazer, né, enfim, a quinta série. Mas voltando lá para minha contratação do consórcio, né? E aí ela foi lá convencer o diretor. E aí o diretor me chamou, falou, quero conhecer essa candidata, já que você quer contratar fora da regra, porque a empresa não permite que contrate. E aí ela foi lá, me chamou, falou, você vai conversar com o diretor da empresa. Eu falei, tá bom, vou convencer esse diretor a me contratar, me dar uma oportunidade, vai dar certo. E aí fui lá, conversei com ele. Vendi um Vou te- consórcio pra ele. Já quase vendi um consórcio, nem sabia o que era consórcio. Aí ele falou, eu vou te contratar, só que nós vamos fazer um combinado. Daqui 60 dias eu vou puxar teu CPF. Se você ainda tiver com alguma restrição, você vai ser mandado embora. Ele falou, sem nem questionar. Na pressão Falei, já. na pressão. Apertei a mão dele e falei, combinado, que 60 dias você puxa meu CPF. E aí, me colocaram lá no dia seguinte, fui para a empresa, me deram uma lista amarela. Naquela época tinha Sim. as telelista, né? Aquelas listas listinha amarelas, amarela. né? Você Você não é do desse lado. tempo, o Edu é jovem Não, ainda. Lista não é amarela. do tempo Tempo da do Você não é lista, da lista? lista Não. telefônica, Lista amigo. telefônica. Lista Ah, telefônica, sim. lembra que tinha? Eu vi num filme. Então, me deram aquela lista, colocaram do lado de um vendedor de consórcio, o melhor que tinha. Escuta o que ele fala, tem um monte de gente aí nessa lista que quer comprar consórcio. E eu fiquei muda, falei, meu Deus, o que isso é? E daí eu escutei e comecei a anotar ali num caderninho, enfim. Mas quase todos os dias eu pensava em desistir, porque no consórcio, vocês sabem, a gente escuta muito não. E eu tenho uma frase que até hoje eu passo para os meus vendedores, que eu falo, até quantos não você aguenta? Porque daí eu ligava e a pessoa falava, não quero. E eu falava, ai meu Deus, não aguento mais ligar. Mas daí eu ficava, mas vai que o próximo é assim, vou ligar para o próximo. E ligava para o outro. E daí a pessoa, não tem interesse, obrigada. E daí eu falava, ai meu Deus, não aguento mais ligar. E daí eu falava, putz, mas vai que esse vai ser sim. E daí eu ligava. E aí eu ligava e trabalhava. E eu lembro que a minha primeira venda foi uma venda de caminhão. E aquela época, 200 mil em caminhão, era como se fosse 1,5 milhão hoje, né? Sim. Isso há mais de 15, 20 anos atrás, né? Era como se fosse. E eu lembro que eu tirei minha primeira venda de caminhão e a minha supervisora foi comigo numa Desculpa, posso interromper transportadora. rapidinho? Pode.
depois de quantos não, você sabe? Tipo, Ai, 5 meses de não. Não foi. Tipo, foi 2 semanas, assim, de não. Porque na minha era, eu tenho 60 dias pra limpar meu nome. E eu devia bastante. Não era pouco, É 3 caminhão quase. não. Tipo, era quase os 3 caminhões que tinha que vender. E aí, a minha supervisora foi comigo. E eu lembro que era uma transportadora. E o gerente chamou a gente. E daí, na hora de preencher o contrato, eu tremia tanto. Eu não conseguia preencher. Eu lembro que ela deu um chute, assim, ó, na minha perna. E falou assim, ó, me dá aqui que eu preencho. Mas, pra mim, eu falei, meu Deus, gente, eu não tô acreditando, esse cara tá comprando, tipo, era 200 mil. Eu lembro que eu cheguei na empresa e a galera gritava, comemorava, assim, tanto é que depois... Tá com o nome limpo! Tá com o nome Quase limpo! isso! Quase isso, né? Eu pensava isso, vou limpar meu nome. E aí, depois, o pessoal até me apelidava, que eu fiquei conhecida lá na empresa que eu trabalhava como a rainha dos caminhoneiros. Porque como eu sou do interior, eu ia atender caminhoneiro no posto, eu ia de Havaiana, e daí eu sentava naquelas lanchonetes, não tem uns pingados de café? Aham. Falava, vou tomar um aqui Pingado com o com senhor. chuleta. Falava, vou tomar um aqui com o senhor. E isso gera empatia no cliente, né? Porque gera empatia. O cliente olha para você e fala, nossa, é pessoa como eu, né? Que tá me vendendo. Mas, enfim, menos de 30 dias eu limpei meu nome. Eu pedi para tirarem daí menos, porque eu quis honrar tanto aquilo para o meu diretor, Sim. da época que deu. Eu me lembro, 37 dias eu cheguei lá para minha supervisora e falei, tire meu nome, meu CPF aí, porque eu já tinha recebido. Pega E aí apareceu lá nada, ela falou, vamos lá, que eu vou te levar para conversar com o diretor. E ele até se emocionou, ele falou, menina, você tem uma garra e uma determinação. E aí, desde desse dia, eu pus assim na minha cabeça que eu falei, olha, eu consegui vencer isso numa cidade grande que eu não conhecia, que eu achava que era terminal de ônibus, era rodoviária. Eu aprendi a vender consórcio, eu falei, a partir de hoje, nada mais vai me segurar. Então, eu caí sim muitas vezes eu pensei em não ir mais. Você sabe, a gente trabalhou junto numa empresa Sim. que fechou depois de muitos anos, trabalhei mais de 10 anos nessa empresa. A gente fala que Né? a gente era feliz e não sabia. A gente era feliz e não sabia. Só Tipo perde isso. quando dá valor. É, tipo isso. E aí eu saí um pouco, né, do segmento, fiquei, meu marido empresário, falei, eu vou descansar, né? E nesse descansar, eu falei, vou dar um tempo no consórcio. Sim. Né, vou descansar. Eu até tentei ficar um pouco lá com meu marido, mas eu acho que a questão do consórcio é... Pode falar palavrão, mas não é bem palavrão. Sabe, você tem que ter tesão pelo negócio, sabe? Na hora da venda, é como quase que fosse um orgasmo ali, aquele negócio, sabe? Não é, Daiane? Você sabe que é. Assina o contrato. E quanto mais difícil é melhor, porque são negociações. E hoje, logicamente, eu não estou diretamente na venda, porque eu tenho as equipes, então eu atuo muito pouco na venda, né? Os clientes que vêm para mim são clientes que esgotou todas as possibilidades, sabe? E aí eu gosto, eu falo, mas eu vou vender para esse cara. O que isso você mesmo. falou para ele? E chama o supervisor, e chama o vendedor. Falei isso, Mari, falei aquilo. Não, vou vender para esse cara. Deixa ele aqui comigo, que agora eu vou entrar nessa negociação. Então, eu acho que é isso. E eu acho que não é só no segmento de venda, sabe? Eu acho que é tudo na vida, sabe? A gente precisa ter essa vontade, sabe? Daí as pessoas falam, outro dia me perguntaram, Mari, como desenvolve isso? Eu falo, eu não sei, mas eu acredito que dentro de cada pessoa existe essa vontade, sabe? Do querer muito. Mas é o que eu vejo, né? Falando da Mari mesmo. É uma simplicidade no atendimento. Então, assim, ela consegue atender desde um grande empresário, um pequeno empresário, um grande empresário, um pai de família. Então, ela tem uma simplicidade para atender. Isso Uma faz. calmaria. E ela trata essa pessoa, ela realmente se interessa pela história, por aquilo que o cliente quer. Só que a simplicidade dela é surreal, porque ela consegue transmitir isso por telefone. Né? Eu sei porque eu trabalhei com ela e às vezes via ela fechando as difícil vendas e eu isso, falava, cara, como que ela consegue fazer isso? Dar risada, dar gargalhada. O cliente já está chamando ela para ir lá. E às vezes a gente ia, né? Do outro lado, íamos em outros estados atender, mas íamos com o contrato fechado e pago. E pago. Uhum. Eu consigo. Então, muito. assim, ela consegue trazer por telefone mesmo, trazer essa confiança. E eu vou falar para você, eu não tenho esse dom. O telefone, para mim, não consigo transmitir tanta credibilidade no telefone com o cliente. Eu preciso que ele me veja, nem que seja uma videoconferência. Precisa do E afirmação visual. Exatamente. E talvez, como ela falou, é uma essência nossa, né? É algo que a gente tem. Né? Porque você acaba transmitindo para quem está do outro lado, Sim. né? Até a tua ansiedade, algo que você está sentindo. Então, assim, e ela tem essa habilidade.
de É, fechar. eu costumo falar assim, que eu acho que a nossa voz, a comunicação, ele até falou, né, tão importante, né, ainda mais para você, eu acredito que seja, precisa passar emoção, né? Quando você está conversando, independente de ser com uma pessoa ou com um cliente, você precisa passar isso, sabe? E eu costumo cobrar muito isso dos meus liderados, sabe? Que hoje a minha equipe, a maioria tem essa habilidade de tirar a venda pelo telefone. Então, por exemplo, o cara passa lá 19 mil reais dando os dados para mim no telefone do cartão de crédito. O cara nunca me viu, e às vezes do outro lado, lá de Goiás, São Paulo, de Minas Gerais. E o Como cara que consegue um limite tão grande de cartão? Sabe? E daí as pessoas falam, Mari, mas você não conhece o cliente, nunca me viu. E muitas vezes eu até me ofereço para ligar por vídeo para a pessoa me ver e para ver que eu estou dentro de uma empresa e, olha, aqui é o meu sistema onde que eu vou passar o teu cartão de crédito, né? Mas muitos clientes nem pedem, não preciso. Eu falo, tudo bem, anota aí os dados do cartão para você passar e tal. E daí eu falo assim, eu acho que a nossa comunicação, a nossa voz, ela tem, assim, um valor tão grande quando a gente fala, porque eu acho que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Perfeito. Tá? É o que o outro entende, não é? Então, assim, será que a forma que eu estou me comunicando... E não é só na venda. Eu acho que na nossa casa, eu que tenho filho, meu filho é adolescente, eu muitas vezes ele briga e tá numa fase difícil, né? Eu fico pensando, né? Ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu vou ter que usar um outro termo. De repente, eu posso usar um tá ligado, que é uma gíria mais, né? Então, por quê? Porque eu acho que é isso que acaba nos aproximando das pessoas, sabe? E é uma coisa que eu costumo exigir muito ali. Eu falo, escutem o cliente e tentem trazer a linguagem dele o mais próximo que você puder. Porque eu não posso chegar para atender um juiz, um médico, falando, e aí, meu... Tá ligado? O cara vai falar, meu Deus, que isso? Agora eu não posso chegar, por exemplo, num caminhoneiro vestida desse jeito para atender um caminhoneiro, descer, olá, tudo bom? Vai falar, lá vem a doutora. Você vai falar, meu Deus, eu tenho, né? Perfeito. Então, eu acho que precisa gerar essa empatia. E a primeira impressão, quando todo mundo fala isso, é a que fica. Porque a primeira coisa que o cliente compra é a nossa imagem. Então, se ele olha para você, ele compra você, ele vai comprar teu produto ou serviço. Agora, se ele olhar para você e ele não comprar você, esquece, você pode virar piruleta, eu falo para os vendedores. Esse cara não vai comprar, porque ele não comprou você. Tem que ser a primeira impressão Então, a primeira impressão é a que o cliente compra. Então, ele olhou para você, mediu, comprou, você vai vender para ele. Não comprou, não adianta. Nem perca tempo. Você pode demorar meia hora, 40 minutos. Na negociação, você pode dar desconto, você faz. Já Esse passa cara para outro que não você já vai perdeu a comprar de negociação. você.